Capítulo 5. A vida é uma escola. Na verdade, em nosso mundo predomina o princípio egoísta separatista, próprio do antissistema, do qual derivam muitas consequências. Quando os elementos que compõem uma sociedade não se coordenam para colaborar, é impossível falar-se de organismo, pois trata-se apenas de um grupo que, para manter-se unido e continuar a existir, tem necessidade do domínio imposto por um chefe. Realmente, a primeira coisa que se procura em qualquer associação é quem a comande, impondo a sua disciplina, porque sem este sistema forçado, o grupo desagrega-se. Nos verdadeiros organismos, onde foi alcançado o estado orgânico, ao contrário do que ocorre nas unidades coletivas em formação, como é o caso da sociedade humana, não existe chefe, mas somente um centro, em direção ao qual espontaneamente se orientam em obediência todos os elementos componentes. A disciplina, que é a base necessária da ordem, é automática, não havendo necessidade de ser imposta à força por um chefe. Este grau de evolução já foi alcançado pelo corpo humano. O modelo perfeito do estado orgânico no plano espiritual é o sistema. Quando se chega a este nível, a lei da luta, produto do separatismo do antissistema, desaparece. Assim, cada indivíduo, como sucede nas células do corpo humano, dirige-se livremente ao posto que o espera para executar o seu trabalho em função de todo o organismo. É evidente que a sociedade humana está longe desse regime de ordem. O que domina nela é o caos, em meio ao qual vão se experimentando formas de ordenamentos parciais, isolados como oásis num deserto. Baseando-se na força, eles nascem e caem em função dela, sucedendo-se em cadeia ao longo da história. Disso pode-se deduzir o que significa a palavra liberdade e o que dela pode advir. Num regime de caos, ela quer dizer revolta contra a autoridade, em favor do individualismo separatista, que vê apenas o seu próprio eu contra todos e não em função da coletividade. Em tal regime, a liberdade é um elemento de desordem e não de ordem. Assim, para que não houvesse prejuízo, ela somente deveria ser concedida aos povos maduros, que dela sabem fazer bom uso. Esse é o mundo no qual o nosso personagem veio a se encontrar, apesar de sua forma mental evolutivamente madura, para viver à vontade no seio de uma ordem social do segundo tipo. Não se trata de programa político, mas sim de posição biológica. Daí a dificuldade de se adaptar a uma humanidade que, por estar situada em outro nível, vive com uma psicologia diferente, sujeita a outro tipo de leis, muito diferentes daquelas do seu plano. Enquanto se oferecia para aderir a um sistema de ordem, seguindo espontaneamente seu impulso instintivo para colaborar numa sociedade que atingiu o estado orgânico, ele nada mais encontrava senão normas impostas com sanções punitivas contra os desobedientes. Uma ordem imposta à força existia, mas era sempre violada, como se a maior aspiração do homem fosse rebelar-se e não cooperar, afastar-se do próximo para agredi-lo e não unir-se a ele para o bem comum. Tudo isso era tão absurdo e contraproducente que o nosso protagonista não conseguia entender como a humanidade quisesse permanecer neste estado tão penoso quando teria bastado apenas um pouco de inteligência para compreender o erro. Porém, era precisamente essa inteligência que faltava. Considerava impossível que pudesse faltar a percepção de um fato assim tão evidente para ele. Então foi surpreendido pelos juízos estranhos a seu respeito, que o qualificavam de soberbo, como se ele quisesse isolar-se em posição biológica privilegiada.
desdenhando ficar no pântano de todos e, sobretudo, encontrando satisfação nesse desdém, como se isso fosse dever de quem ama o próximo. Explicar não adiantava nada. Certas verdades são axiomáticas, um produto do instinto, dado pela posição evolutiva de cada um. Ele encontrava-se perante contradições clamorosas que tinham como base uma série de verdades relativas e contrastantes, cada uma afirmando ser ela a única. Por exemplo, nada é mais relativo e contraditório do que o conceito de culpa e de virtude no campo moral. A lei parece feita para ser violada. A autoridade religiosa repetia o mandamento mosaico de não matar, mas em seguida abençoava as armas. Na guerra, quem mata torna-se um herói e é glorificado, enquanto quem não mata torna-se um covarde, sendo por isso desprezado. Por outro lado, no seio da sociedade, quem mata vai para a prisão e quem não mata é um bom cidadão. Mas tudo se explica quando se põem de lado as superestruturas idealistas nas quais se escondem essas contradições. O fato básico que se verifica nos dois casos, em função do qual tudo isso acontece, é biológico e não moral, tratando-se de uma moral biológica elementar, constituída pela defesa da sobrevivência. Trata-se de uma moral egoísta para a proteção do próprio grupo. Quando, na guerra, matar é útil para a nação, isso é considerado virtude e, portanto, premiado. Quando, no seio de uma sociedade, matar é prejudicial, porque é praticado contra os componentes do grupo e não contra elementos estranhos, e isso é tido como culpa e, portanto, castigado. Em suma, o único problema é apenas o interesse próprio, em função do qual a moral muda. A base é absolutamente utilitária. A moral que prevalece no mundo é aquela do interesse e não a da justiça. Assistimos ao belo espetáculo de um mundo dividido em duas partes, uma constituída pelos que podem abusar do supérfluo e a outra por aqueles que ficam apenas olhando, servindo aos primeiros, muito embora, às vezes, esta desigualdade possa corresponder a uma diferença de capacidade, preparação e atividade que a justifique. É certo também que se os pobres conhecem a necessidade e a preocupação para obter o necessário, os ricos sentem outra miséria, dada não pela carência econômica, mas sim pela inquietação de poderem ser derrocados a qualquer momento e de terem, para impedir isso, que suportar a mentira ao seu redor e exporem-se à decadência resultante da vida improdutiva. Mas se é justo que em tal mundo ninguém pode estar bem, também não é boa, em compensação, a moral que ali se pratica. E isso porque a forma das construções mentais e legais quer fazer-se passar por justa, enquanto, para ser honesta, bastaria reconhecer ao menos que, dado o nível evolutivo alcançado pela humanidade, ela hoje não pode fazer mais do que isto, embora possa realizá-lo amanhã. O nosso mundo é feito de tentativas, instabilidade e luta. Mas por quê? Algo que é injusto não tem, exatamente por ser assim, capacidade para se governar. Trata-se de uma lei universal, à qual ninguém pode fugir. Quando se tem uma construção onde faltam fundamentos sólidos para sustentá-la, então ela desmorona, pois o edifício não está equilibrado e por isso cai. Isto se verifica em qualquer construção social. Quando as forças que a constituem não estão em equilíbrio, impedindo que o impulso de cada necessidade encontre satisfação, então esse impulso faz pressão num dado sentido, deslocando o centro de gravidade do edifício até fazê-lo ruir.
Isto sucede sempre que se verifica o desequilíbrio provocado por uma excessiva abundância de um lado e uma correspondente carência do outro, estabelecendo uma desproporção entre as partes, uma para mais e outra para menos, as quais, por esse motivo, tendem a se compensar reciprocamente. Acontece que o impulso da lei quer reconduzir ordenadamente tudo à estabilidade, em uma posição equilibrada, deixando cair o velho edifício para que em seu lugar surja outro, são e forte, constituído por forças em equilíbrio. Também aqui assistimos à luta entre sistema e antissistema. O individualismo separatista do antissistema desejaria fazer prevalecer os interesses particulares, exercendo força para que cada um imponha o próprio egoísmo e satisfaça, assim, o seu ímpeto separatista. Mas não está em jogo apenas o impulso do homem. Existe também o impulso da lei. Eis que ela intervém para agir segundo os princípios imparciais do sistema e, assim, levar aqueles impulsos ao equilíbrio, satisfazendo-os com uma distribuição equitativa. Então as forças da parte negativa, formadas pelo vazio da carência, investem contra as do lado positivo, estabelecidas pela plenitude da abundância, lançando-se em forma de assalto para se apossarem de tudo, enquanto a porção que está cheia não pode fazer outra coisa senão transbordar para a parte que está vazia. Assim a vida, cada dia que passa, torna-se mais coletiva. Em substância, a propriedade é uma passagem contínua de mão em mão, resolvendo-se num usufruto temporário. Em nosso mundo, as construções sociais não duram, porque elas não se mantêm unidas por uma coesão íntima, determinada por um impulso unitário existente dentro de cada elemento. Pelo contrário, uma vez que seus componentes tendem à revolta, elas são mantidas unidas pela imposição de uma força exterior, que constrange o indivíduo à obediência. Mas tão logo o ímpeto dessa imposição se enfraquece, prevalece o impulso separatista característico daqueles elementos, que então se desagregam, levando o edifício à queda. Por instinto, ao invés de se atraírem, eles se repelem. Isto, como é lógico, tanto mais se verifica quanto mais o homem é involuído, estando mais próximo do antissistema, condição na qual é maior a necessidade de se aplicar aquela força imposta de fora. Sendo esse o estado das coisas, tais derrocadas são inevitáveis. Este é o resultado de todos os regimes coativos. Mas também é verdade que sem um regime coercivo é difícil, no nível humano, construir seja o que for. Portanto, não há como remediar. O defeito está na natureza humana, que somente poderá ser mudada através de uma lenta e fatigante evolução. Para construir com estabilidade, é necessário um novo tipo de homem, cujos exemplares hoje formam uma tão ínfima minoria que não chega a ter importância social. Continuarão sendo construídos edifícios sociais em sentido descendente, elaborados com métodos anti-lei, de tipo antissistema, ao invés de no sentido ascendente, seguindo o modelo do sistema. Mas ninguém poderá impedir que a evolução avance segundo o princípio das unidades coletivas. Além disso, o modo comum de conceber a vida revela que estamos num mundo onde ela funciona ao contrário de como deveria funcionar. Como podemos, então, exigir que os resultados não sejam inversos? E depois, grita-se que a vida é ilusão e engano. Mas como pode acontecer de outro modo se o princípio básico dessa concepção é errado? Imagina-se que se vem ao mundo para gozar
e pensa-se apenas no bem-estar. No entanto, pelo contrário, a vida é uma escola aonde se vem para aprender, trabalhar, experimentar e muitas vezes sofrer. Durante milênios insistiu-se nesse erro, produzindo continuamente uma acumulação de efeitos que constituem agora um enorme peso a suportar, uma lacuna que fará sofrer enquanto não for preenchida, um aumento constante de débito que deverá ser pago. É um grande fardo que a humanidade tem de arrastar sobre as costas. No passado, em outras posições biológicas, era possível permanecer estagnado em condições mais ou menos estacionárias, nas quais o peso dos velhos erros descarregava-se sobre as novas gerações, deixando para elas a consolação de fazer depois o mesmo sobre as gerações sucessivas e assim por diante. Se o débito perante a lei aumentava no decorrer do caminho, ele era, porém, um encargo para os outros, pertencentes à geração sucessora, enquanto aquela que o praticava recebia as utilidades imediatas. Desse modo, o débito foi sempre aumentando. Ora, com o tempo, aquele peso tornou-se esmagador, atingindo um ponto em que as gerações de hoje, diferente do que ocorreu no passado, não aceitam mais a herança transmitida pelas precedentes. Acrescente-se aí o fato de que a cultura, os meios de comunicação e o progresso despertaram os adormecidos, de modo que os jovens estão se revoltando contra as coisas velhas, repelindo-as para se libertarem delas e sobreviverem. Atingimos assim o ponto crítico de uma explosão, porque a saturação do equilíbrio chegou ao máximo e os velhos edifícios não se mantêm mais. Não existe mais hipocrisia que tenha o poder de esconder o peso do mal, nem há mais paciência que tenha força para suportá-lo. Os expedientes usados até agora para encobri-lo não servem mais. Vem à superfície a verdade nua e crua, que é bem diferente daquela oficialmente proclamada para se fazer uma boa imagem. Não se vem ao mundo para gozar, e sim para aprender. Mas aprender o quê? Aprender que existe uma ordem codificada numa lei, a qual, por meio de normas, equilíbrios e princípios, rege a vida, constituindo um todo que, além de abstrato e teórico, é também real e vivo, cujo funcionamento verifica-se nos fatos, infligindo dor a cada violação. Ora, todas essas coisas não são explicadas pela vida, mas elas estão aí, agindo e golpeando-nos quando provocamos a sua reação. Este é o modo pelo qual elas falam e se fazem compreender, expressando-se não por raciocínios, mas sim com fatos. Quem tem olhos para ver, percebe tudo isso. Quem não os tem, continua sem entender coisa alguma, até que, à força de repetição, quando a coisa torna-se evidente, aprende assim a ver e a compreender. Trata-se dos olhos da mente, que desperta através do esforço e da dor. O trabalho da evolução consiste neste despertar. Com a queda, o homem ficou ignorante. Agora, à sua custa, deve fazer o esforço de se tornar inteligente, sendo que enquanto não alcançar esta condição, ele deverá, com os seus sofrimentos, pagar seus erros, fruto da sua ignorância. Ele deve reconquistar com o seu suor toda a sabedoria perdida. Há muitas regras a respeitar se não quisermos sofrer. A cada erro chega uma chicotada da lei, que reage. O mundo vive na escola dessas contínuas chicotadas. É interessante ver como funciona esta escola. É fácil imaginar o que deve suceder a um ser humano que, sendo filho do sistema e recordando de sua felicidade originária,
está ansioso para recuperá-la e livre para agir, mas ignora as consequências de seus atos. Ele é levado a todos os excessos por aquele seu desejo de felicidade, mas está, ao mesmo tempo, enjaulado dentro de uma lei onde cada erro cometido, desviando-se da justa posição de equilíbrio, conduz ao sofrimento. Esta é a sua posição, como é lógico, em virtude da queda. Acontece que o homem lança-se loucamente em direção aos prazeres, para os quais pensa que foi criado, mas acaba chocando-se contra a lei, que os nega sistematicamente para ele, até eliminar todos os caminhos do antissistema, deixando o indivíduo cercado somente pelos caminhos do sistema, feitos de obediência na ordem conforme a lei, e não de revolta na desordem contra a lei, como ele desejaria. O homem não gosta de permanecer preso a uma disciplina que limita a sua liberdade. O seu sonho é destruir a lei para substituí-la por si próprio, com o seu egoísmo e a sua lei. Trata-se de algo impossível, mas ele não sabe. Na sua ignorância, ele acredita que isto seja possível e insiste em se rebelar, julgando ser até mesmo capaz de vencer a própria lei, contra a qual tenta impor-se, dando uma demonstração de força, como costuma fazer no seu baixo mundo. Então a lei continua a infligir sofrimento a ele, até que, à força de tanto padecer, ele acaba compreendendo o absurdo de sua revolta, que não conduz à alegria desejada, mas somente à dor. Eis a escola em que consiste a vida. O homem é como uma borboleta que, atraída pelo esplendor da chama, termina queimando as asas. Não vê, não entende e não lhe interessa perceber, mesmo com explicações suficientes. Então ele se queima na chama, para depois gritar e chorar, quando então começa a compreender. A lição não é de palavras, mas sim de sofrimento, sendo aplicada na própria pele. E não poderia ser na pele dos outros, pois, deste modo, a lição não seria compreendida. Para poder gozar da felicidade do sistema, é necessário saber viver conforme a lei. Mas o homem não sabe nem quer fazer o esforço para isso, sendo levado a viver na posição antagônica de antissistema. Então é lógico que, em vez de alegria, segundo o sistema, ele não possa obter senão o seu contrário, a dor, segundo o antissistema. Outra coisa não pode acontecer a quem, sendo livre, mas não sabendo agir, quer fazer tudo a seu modo. A quem, sendo indisciplinado por natureza, deve viver num universo feito de ordem, no qual esta ordem é obrigatória. A escola consiste no constrangimento a essa disciplina até o ser aprendê-la toda. Ser astuto para saber encontrar escapatórias e fugir poderá ter valor em nosso baixo mundo, mas é completamente inútil perante a lei. O homem pode lutar com o seu semelhante e vencê-lo, porque trata-se de alguém do seu nível, mas não pode competir com a lei de Deus, que está acima dele e de todos. Temos, assim, liberdade, erros e chicotadas. Esta é a história humana. Assim, uma a uma, vão sendo aprendidas todas as regras do reto comportamento. A cada lição aprendida, sobe-se um degrau. Por se ter adquirido um conhecimento, evita-se um novo erro e, portanto, outro sofrimento. Trata-se de um ser ansioso por reencontrar a sua felicidade originária do sistema, para a qual ele foi criado e que ele sente como coisa sua. No entanto, por causa da revolta, ele não sabe procurá-la senão no sentido contrário, em ambientes falsos, o que faz esta busca correr na direção de uma miragem, a qual depois, na realidade, resolve-se em dor. Este é o drama humano.
Alucinado pelo sonho de felicidade, o homem vai desesperadamente ao encontro dela, mas para achar apenas o oposto daquilo que procura. Julga que nasceu para gozar, porém, ao contrário, existe para trabalhar duramente dentro da escola da evolução. A cada passo, um engano, a cada engano, uma dor, a cada dor, uma lição. O mundo o atrai, e ele, na sua inconsciência, vai sendo atraído pelas miragens, enquanto o alçapão o espera na passagem. Lá se encontra a mesa posta, sexo, riqueza, glória, poder, etc., onde o incauto precipita-se para gozar. Mas, devido à sua condição de ignorante, ele abusa e se envenena. No fim da experiência, não lhe resta nem a posse da coisa cobiçada, nem o gozo, mas somente a desilusão e o sofrimento do veneno em ação. Observemos mais em particular agora a técnica do processo de depuração. Ele se realiza através de 3 fases. Num primeiro momento, o indivíduo busca o prazer, alcançando livremente, pelas vias transversas da astúcia e da força, como é usual na Terra, a satisfação não merecida. Com isso, ele viola os justos equilíbrios da lei, de modo que se endivida perante ela e, portanto, prepara a sua correspondente reação. Num segundo momento, que pode ser uma vida sucedendo à anterior, o indivíduo, viciado pela satisfação alcançada no passado, convenceu-se de haver encontrado o caminho certo, acreditando possuir um método seguro para gozá-la. Então, com base na experiência da vivência precedente, emprega o mesmo sistema, contando chegar assim aos mesmos resultados. No entanto, a vitória obtida no primeiro momento foi de fato uma derrota, porque, tendo confirmado este indivíduo na direção errada, ela o impele a repetir o jogo na mesma direção, mas agora com ele encontrando-se em outras condições, as quais não irão mais deixá-lo obter o que deseja, pois estão faltando as circunstâncias favoráveis, difíceis de se repetirem todas juntas. A moral de tipo antissistema, como é lógico e justo num mundo pelo avesso, é que as coisas, quando parecem estar andando bem, estão de fato indo mal, e quando parecem estar indo mal, estão de fato indo bem. Isto porque, quando se goza de modo errado, aprende-se de fato somente a errar, o que significa atrair a dor. Mas quando se sofre conforme a justiça, aprende-se a corrigir-se, o que significa salvar-se do sofrimento. Pretende-se chegar à felicidade, mas não se compreende que pelo caminho da desordem, contra a lei, não se pode alcançá-la. É assim que, neste segundo instante, aprende-se a não cometer mais o erro, pois experimentou-se que ele conduz ao sofrimento e sabe-se que a coisa deve ser evitada. Esta é a lição vivida na segunda fase. Numa terceira fase, que pode ser simplesmente outra vida, o indivíduo encontra-se perante as mesmas tentações do segundo momento, das quais se tem em abundância e em ampla variedade na Terra. Assim, cada um é atraído pelas tentações correspondentes ao seu tipo, sendo que delas encontra-se sempre a quantidade suficiente para o seu caso. Pelo fato de haver experimentado as consequências da violação à lei, ele já não comete o erro como anteriormente, sendo desta vez capaz de evitar o sofrimento. Eis que o indivíduo libertou-se um pouco da ignorância, conquistando outro tanto de sapiência, o que significa um passo à frente na ordem e, portanto, uma posição de menor sofrimento e maior felicidade. Este procedimento repete-se a cada imperfeição que nos induz a um comportamento fora da perfeita disciplina exigida pela lei.
E devemos seguir essa disciplina se não quisermos sofrer as dolorosas consequências resultantes de sua violação. A libertação da dor e a conquista da felicidade são fenômenos que se realizam por graus à medida que se sobe ao longo do caminho da evolução. Para chegar à felicidade completa do sistema, é necessário haver percorrido todo esse caminho de purificação e redenção, experimentando tantos sofrimentos quantas são as imperfeições de que é feita a nossa natureza de cidadãos do antissistema. A dor não poderá cessar enquanto não houvermos aprendido a não cometer mais erros, vivendo em total disciplina dentro da lei. A conquista da felicidade consiste no reordenamento do caos do antissistema até alcançar a reconstrução da ordem do sistema. Vemos que geológica e biologicamente, assim como social e espiritualmente, a evolução é um processo de reordenamento contínuo que caminha da desordem para uma ordem sempre mais completa. A moral aqui exposta eleva-se sobre bases positivas de amplitude cósmica, enquadrando-se perfeitamente no plano do funcionamento orgânico do todo. Este é o processo pelo qual cada indivíduo que se tornou de tipo antissistema por causa da queda deve apagar de si, uma a uma, todas as qualidades desse tipo, transformando-as em outras, segundo o modelo do sistema. Este é o único caminho pelo qual se pode alcançar a libertação da dor. Tudo isso é claro, lógico e justo. Mas não agrada ao homem porque, ao declará-lo culpável, exige dele trabalho e disciplina, enquanto ele próprio deseja fazer a lei e tornar-se patrão para ficar livre de tudo. Mas é precisamente este seu instinto luciferiano que o revela como filho decaído pela revolta, cujo desejo é substituir-se à lei de Deus a fim de comandar egoisticamente, fazendo isso em um estado de ignorância e de incompetência para se dirigir, razão pela qual não consegue fazer outra coisa senão cometer erros e atrair dores. O inferno que ele construiu para si na terra, com suas próprias mãos, prova a verdade dessas afirmações. E quando procura uma via de escape, ele o faz para baixo, em direção ao antissistema, e não para cima, rumo ao sistema. Cometendo este tremendo erro, julga ser inteligente, porque a sapiência, para ele, consiste em saber defraudar a lei. Tal psicologia poderá encontrar justificativa perante as leis da terra, bastante imperfeitas e frequentemente também injustas. Contudo, é loucura ir contra a lei de Deus, que existe somente para o nosso bem. É justo que seja traído quem se aproxima da lei com a intenção de enganá-la. Arriscar-se para vencer as leis humanas que possam merecer isso ainda se compreende, mas não é admissível que o mesmo aconteça com a lei de Deus. É triste ver com que simplicidade de inconsciência o homem engana-se ao procurar burlar a lei. Depois desencadeiam-se as tempestades pavorosas que vemos na história, e ninguém entende suas causas, mas continua-se a semear como se nada tivesse acontecido. No entanto, este pobre ser, que está mergulhado no antissistema e que desejaria voltar ao sistema, permaneceu ainda dentro da lei do sistema, onde é Deus que domina. Por isso a revolta foi o maior fracasso, resolvendo-se não em felicidade, mas sim no seu oposto, a dor. E o caminho para sair desta condição é somente a obediência. Este é o fatal destino do homem, assim como de todos os seres decaídos. Explicamos tudo isso para melhor esclarecer também o caso em exame. Com relação à riqueza, aos tesouros e às alegrias do mundo, nosso personagem encontrava-se na terceira fase.
por já ter experimentado a queimadura que eles produzem, não os aceitava mais. Naturalmente, tais fatos dependem da posição relativa de cada um ao longo da escala evolutiva. Conforme a natureza de cada um, os problemas a serem resolvidos são diferentes de indivíduo para indivíduo, tanto segundo as velhas qualidades inferiores a serem postas de lado, como segundo as novas qualidades superiores a serem adquiridas. Na Terra, nas mais diversas posições, há trabalho para todos. Aquilo que para uns é conhecimento adquirido, pode ser para outros, depois de superada a prova, um problema longínquo, do qual nem sequer eles suspeitam a existência. O trabalho de polimento, em geral, começa por baixo, ao nível da animalidade do indivíduo. Nesse plano de vida, as provas são grosseiras e pesadas para que possam penetrar a insensibilidade do primitivo, infligindo os seus golpes no corpo por meio de fome, miséria, morticínios e dores físicas, porquanto os defeitos são do mesmo tipo e as provas espirituais não seriam percebidas. Depois, à medida que o indivíduo torna-se mais civilizado e intelectual, as provas também se tornam mais espirituais, até alcançar o nível do gênio e do santo, onde se apressam em libertá-lo das últimas escórias, destacando-o completamente das coisas do mundo, que nos mostram a outra espécie de prazeres procurados pelo evoluído, a quem os deleites da terra, além de não interessarem, podem, pelo contrário, despertar repugnância. Insistimos nestas explicações porque o problema é de fundamental importância, pois significa imensos sofrimentos para quem não o tiver compreendido. Mas, com exceção de poucos, que são levados à compreensão pelo seu próprio sofrimento, este trabalho talvez seja inútil para a grande maioria. O motivo é que uma escola como esta não se faz com palavras, mas somente à força de queimaduras na própria pele. E é assim que se escreve, marcada a fogo, para todos, inclusive para o leitor destas páginas, a verdadeira história da evolução e a redenção de cada ser, porque somente com tal método estes escritos podem ser lidos e compreendidos. Esse é o estado das coisas e ninguém tem o poder de mudá-las. E disso não pode ser culpado quem se limita apenas a expô-las. Dissemos que o erro depende da ignorância. Pode-se objetar, no entanto, que culpa pode haver em quem não sabe? Como pode ele ser responsável se agiu por falta de conhecimento? Ora, se o erro está sendo pago, onde está a culpa, sem a qual aquele pagamento não se justifica? Que se trata de ignorância não há dúvida, pois é evidente que se o indivíduo soubesse o quão caro deve pagar depois o seu erro, não o cometeria. Se ele o pratica, é porque não conhece suas consequências. De fato, quando o conhece depois, porque o pagou, ele não o comete mais. Para responder a essas indagações, é necessário reconstituir o fenômeno em suas origens, a fim de verificar a causa desta ignorância. O ser foi criado sapiente, mas tornou-se ignorante como consequência da queda, devida à culpa da sua revolta. Demonstramos isso nos volumes O Sistema e Queda e Salvação. Ora, a revolta foi feita em plena consciência e, portanto, responsabilidade. Foi assim que aconteceu a primeira culpa, da qual derivou depois, em cadeia, todo o restante, originando a involução e o atual esforço da evolução, por meio da qual, à força de erros e dos consequentes sofrimentos, conforme a técnica que vimos, reconquista-se o conhecimento, única via para evitar o sofrimento. Este é o destino ao qual o ser, enquanto não readquirir totalmente o conhecimento,
ficará inexoravelmente ligado. Enquanto não se redimir, ele estará prisioneiro da atual engrenagem, que vai do antissistema para o sistema, percorrendo todas as etapas: revolta, queda, ignorância, erro, experiência, conhecimento, ordem, felicidade. Cada termo é efeito do precedente e causa do seguinte. Uma vez movido o primeiro, todos os outros sucedem a ele logicamente em cadeia. Desse modo, de agora em diante, o jogo da vida fica esclarecido para todos, inclusive para aqueles que o ignoram ou não querem admiti-lo. O funcionamento de tais fenômenos é independente da compreensão e da aceitação humanas, da mesma forma como, no tempo de Galileu, não era necessário que os teólogos compreendessem o fenômeno para que a Terra pudesse girar em torno do Sol. É claro que a Terra não parava, nem o Sol começava a girar ao redor dela, apenas porque na Bíblia Josué dizia isso e porque os teólogos desejavam assim. O funcionamento da lei não pode ser alterado somente em função de se pensar que as coisas sejam diferentes. Tudo permanece justo e benéfico, pois, se a dor queima, ela também liberta da ignorância e, com isso, também dela mesma, fazendo o ser adquirir a sabedoria e, portanto, a felicidade. Com estes conceitos, explica-se um fato que, em razão de parecer uma contradição com a justiça de Deus, deixa muitos perplexos. Vemos que na Terra, muitas vezes, tudo corre bem para os maus, enquanto para os bons tudo vai mal. No entanto, pode-se compreender o que realmente acontece sob estas aparências de injustiça. A lei deixa o ser livre para mergulhar no mal à vontade. O sucesso que ele, ao seguir essa direção, atinge no mundo, não o liberta de seus defeitos, mas, pelo contrário, o confirma neles, porque o convence de ter procedido bem, conferindo-lhe assim um hábito e uma segurança que o conduzem a tentar de novo o mesmo caminho nas vidas sucessivas. Ora, já vimos que esse jogo não pode dar bom resultado. É nesta segunda fase que encontramos tais indivíduos atribulados ao praticar o mal, caminho que buscam de novo porque foram afortunados anteriormente. Agora, porém, o insucesso forma uma conexão de ideias opostas àquela determinada pelo sucesso precedente, pois o mal efetuado desta vez não resulta em satisfação, mas sim em sofrimento. Pode surgir, no entanto, uma objeção. Por que a lei não impede, então, que se pratique o mal? Por que primeiro ela permite o erro para depois aplicar o castigo? A resposta é que, sem atravessar a prova da dor, onde está a natural continuação do mal praticado, ninguém aprenderia. Eis a razão pela qual esta dupla experiência é necessária. No fundo, o mal é utilizado para chegar ao sofrimento, que por sua vez elimina o mal. Este é o resultado final de toda a operação. E isso é sumamente benéfico. Eis a razão pela qual a lei permite que se pratique todo o mal desejado, mas impõe que isso seja feito à própria custa, a fim de ser resolvido em favor do bem. Não se pode negar que tudo isso, apesar de ser duro, é bom e justo. Fica explicada assim a contradição acima. Os maus, para quem as coisas estão correndo bem, encontram-se na posição de pecadores, e os bons, para quem as coisas vão mal, estão na situação de penitentes. Estes, apesar de parecerem infelizes, acham-se, pelo contrário, num estágio mais avançado, em via de redenção, porque estão pagando, enquanto aqueles que se afiguram afortunados estão mais atrasados, em via de perdição, porque estão contraindo dívida. Os primeiros sobem rumo à alegria,
Os segundos descem em direção à dor. É claro que, limitando a observação a apenas uma existência, não se pode compreender todo o complexo jogo da vida. Em substância, trata-se de desaprender tudo aquilo que é antissistema para aprender tudo o que é sistema. Isto não significa que seja negada uma oportunidade de boa conduta aos maus. É a sua natureza de tipo antissistema que os leva a seguir o caminho oposto. Dada a estrutura deles, isto é inevitável. Mas na segunda vez, depois que a benéfica oferta não foi aceita, a lição chega na forma de martelamento. Assim, o que não foi aprendido através do amor é agora aprendido pela força. O mal formou sobre o nosso corpo um grande manto de penas. É preciso arrancá-las todas, uma a uma. Depois, à força de sofrimento, é necessário perder toda a pele e ainda, por força de sacudidelas, toda a carne. Eis em que consiste a evolução. Com a queda, cada virtude tornou-se defeito. Com a evolução, cada defeito deve voltar a ser virtude. Que se trata do endireitamento de uma situação virada pelo avesso, pode-se ver também nas posições agora consideradas. Quem segue o antissistema encontra primeiro o prazer, mas fica com um débito que deverá depois ser pago com o sofrimento. Quem segue o sistema não encontra encorajamentos traiçoeiros, mas sim um duro e honesto esforço, que lhe assegura no fim o prêmio merecido. O primeiro método, apesar de constituir um engano, agrada e atrai. O segundo não encoraja, por isso repele, mas é sincero. No primeiro caem os preguiçosos gozadores, que fazem jus àquela lição, e não os segundos, que não a merecem. Assim caminha a massa humana ao longo da escala evolutiva. Há quem se encontre na primeira fase, gozando a satisfação traiçoeira. Há quem se ache na segunda fase, recebendo a experimentação corretiva. E há quem esteja na terceira fase, aplicando o conhecimento adquirido. O jogador, atraído pelo ganho fácil, senta-se à mesa do jogo e nela perde tudo. Assim, reduzido à miséria, aprende a não jogar mais. A verdade é simplíssima. Tudo aquilo que é obtido sem justiça é traição. Mas como poderia o indivíduo aprender sem jogar e sem perder tudo? Custa caro adquirir o conhecimento, que vale, porém, o quanto custa, porque é a coisa mais preciosa da vida. Não se pode esterilizar o mundo para viver como ingênuo, isolado dos ataques dos micróbios. É o organismo que deve ser forte, hábil e resistente para não cair nos inúmeros perigos dos quais o nosso planeta está cheio. O homem já experimentado enxerga com olhos diferentes daqueles com os quais via antes da prova. As astúcias do mundo são pequenos jogos de curta duração. O grande jogo da vida, aquele que dá verdadeiro fruto e que é feito por quem entendeu, é absolutamente justo e honesto. Somente este jogo, porque está acima de todas as seduções e respectivas traições, recebe frutos para valer. Depois destas considerações, podemos compreender a conduta de nosso personagem, que o mundo julgava um imbecil. Final do capítulo 5.